Sejam bem-vindos ao Euronews Noite. Estes são os destaques desta edição. Vladimir Putin reuniu-se com Kim Jong-un. Acordo nuclear norte-coreano esteve no centro da discussão. Joe Biden anuncia candidatura às presidenciais nos Estados Unidos. O democrata é o 20º do partido na corrida. Epidemia de sarampo atinge os Estados Unidos. Autoridades alertam para a importância da vacinação. Indígenas brasileiros estão contra políticas de Bolsonaro. Milhares de manifestantes rumaram até Brasília para se fazer ouvir. Vladimir Putin e Kim Jong-un encontraram-se esta manhã na Rússia para debater a questão nuclear. A cimeira acontece numa altura em que Pyongyang procura apoios para superar o impasse com os Estados Unidos, depois do fracasso do último encontro com Donald Trump em fevereiro. O presidente russo disse que a desnuclearização da Península Coreana é possível, mas que, em troca, Pyongyang precisa de garantias de segurança. Vladimir Putin manifestou-se em conferência de imprensa no rescaldo de uma reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un para discutir o programa nuclear. Em relação a um eventual reatamento das conversações a 6 sobre a desnuclearização, o chefe de Estado russo não disse que não, nem que sim. Isso compete à Coreia do Norte. Se lhes basta ter garantias apenas por parte dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul, está tudo bem. Se isso não basta, e penso que provavelmente é esse o caso, então este formato de conversas a 6 seria bom para desenvolver o sistema de garantias internacionais de segurança para a Coreia do Norte. No final do encontro, Putin manifestou-se satisfeito com os resultados das conversações. Os líderes russo e norte-coreano reuniram-se pela primeira vez para debater o programa nuclear da Coreia do Norte. A cimeira na cidade russa de Vladivostok realizou-se depois do encontro fracassado em Hanoi entre Donald Trump e Kim Jong-un. A agitação que antecede as eleições legislativas já se nota nas ruas de Espanha. Solicitar o voto por correspondência é um processo complicado, mas não evita que milhares de pessoas o façam. Muitas estações de correio alargaram as horas de funcionamento. Em alguns casos, houve reforço de pessoal. Motivação e tempo disponível para os espanhóis que votam por correio nas eleições legislativas deste domingo. Também faz falta força de vontade. Só assim é possível enfrentar as filas a perder de vista às portas das estações de correios e depositar o voto. Os prazos de entrega foram dilatados perante a multiplicação de pessoas que optam por esta via. Estamos há pelo menos 3 horas na fila e não acabou. Uma amiga minha esteve 4 horas e meia. As pessoas pensam que votar com uma semana de antecedência é suficiente, mas parece que não. Mais de 1 milhão de pessoas recorreu à opção do voto por correspondência. Mesmo sendo uma vergonha, é preciso votar. Não podemos deixar de o fazer. Apesar das perturbações provocadas em parte pelas férias da Páscoa, este ano há cerca de 100 mil candidaturas a menos ao voto por correspondência comparativamente a 2016. Assinala-se hoje a data da Revolução dos Cravos. O fim da ditadura em Portugal foi há 45 anos. O presidente do país diz que este dia, em 1974, valeu a pena, mas que ainda há muito para fazer. Mais ambição no Portugal pós-colonial. Mais ambição na democracia. Mais ambição na demografia. Mais ambição na coesão, mais ambição na era digital e na antecipação do futuro do emprego e do trabalho. Mais ambição na luta por um mundo sustentável. Joe Biden anunciou que vai concorrer à presidência dos Estados Unidos. O democrata, braço direito de Obama, é mais um dos candidatos à liderança do país.
Trump tem mais um possível adversário para 2020. Joe Biden anunciou a candidatura à presidência dos Estados Unidos. Entre as bandeiras do democrata está a proteção económica das classes média e de baixos rendimentos. Duro crítico das políticas e posições do atual presidente norte-americano, Biden volta na campanha a apontar o dedo à atuação de Trump no caso do atentado supremacista de Charlottesville. We can't forget what happened in Charlottesville. Even more important, we have to remember who we are. Outrora vice-presidente de Obama, Biden é o 20º democrata a candidatar-se às presidenciais e o líder nas intenções de voto dentro do partido, de acordo com uma sondagem da Reuters com a Ipsos, que lhe dá 24% dos votos nas primárias. Uma figura consensual em todo o país que não saiu beliscada de recentes acusações de conduta imprópria para com mulheres. Depois de 2 mandatos na vice-liderança da Casa Branca, Biden tenta aos 76 anos e pela terceira vez chegar à presidência dos Estados Unidos. Foram registados 700 casos de sarampo nos Estados Unidos desde janeiro. É o maior número de sempre no país, desde que a doença foi eliminada há 20 anos. Estados Unidos registra o pior ressurgimento do sarampo desde a sua eliminação oficial em 2000. O país registrou 695 casos desde o início do ano, informaram os Centros de Prevenção de Doenças. Este novo recorde surge no contexto do crescente movimento anti-vacinas. Os pais contrários à vacinação dos filhos invocam questões religiosas para contornar as exigências de vacinação nas escolas. O estado de Nova Iorque é de longe o mais afetado, com 2 focos principais, na cidade de Nova Iorque 390 casos e no condado de Rockland 199 casos. O sarampo está em pleno ressurgimento em todo o mundo. Os casos notificados foram multiplicados por 4 no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período de 2018, indicou a Organização Mundial da Saúde. No Sri Lanka, a tensão continua alta depois dos vários atentados que mataram mais de 300 pessoas. Foram feitas mais detenções na noite passada. As igrejas continuam encerradas por precaução. A tensão está ao rubro no Sri Lanka desde os atentados do dia de Páscoa, que fizeram mais de 350 de mortos e meio milhar de feridos. As autoridades fizeram mais detenções durante a noite e entre os detidos encontram-se nacionais do Egito e do Paquistão. Os primeiros dados da investigação apontam para um grupo de 9 atacantes suicidas nascidos no Sri Lanka, de boas famílias, com ligações a grupos islâmicos radicais singaleses e com eventuais apoios do autodenominado Estado Islâmico, que, aliás, reivindicou o atentado. Enquanto as igrejas católicas do país permanecem fechadas, os elementos da comunidade muçulmana receiam agora represálias dos vizinhos. Falo com os meus amigos e pergunto-lhes como posso dar-lhes os meus pésames. Como podemos partilhar esta coisa? Eles dizem-me para permanecer no meu bairro porque eles não conseguem controlar certas pessoas. Eles entendem os meus sentimentos. Temos muito medo. Há muitas pessoas com crianças e nós temos enviado à escola por estas razões. Algo pode acontecer a qualquer momento. É este o nosso receio. Por isso mantivemos as nossas lojas fechadas nos últimos dias. Esta quinta-feira registrou-se uma explosão numa localidade a leste da capital, que não fez vítimas, e em Colombo, um falso alerta levou à evacuação do Banco Central. Um cidadão português foi assassinado em Luanda. É já o 3º caso no espaço de 2 semanas. Era engenheiro civil, vivia há 10 anos em Angola. Foi baleado com 2 tiros na sequência de um assalto. Tinha 41 anos, casado, com 3 filhos. Pedro Gonçalves, cidadão português há cerca de 10 anos em Angola, foi o 3º português a ser assassinado em Luanda no espaço de 2 semanas, o 4º desde fevereiro. O engenheiro da construção civil foi alvo de uma emboscada numa estrada junto a uma empresa de alumínios. Foi alvejado com 2 tiros por 2 pessoas numa mota. Eram quase 8 da noite de terça-feira. O português estava a caminho de um bar-restaurante frequentado pela comunidade lusa para assistir com companheiros a um jogo de snooker do Campeonato de Angola.
Rui Braz, o proprietário do restaurante, e os amigos não encontram explicação para o sucedido. Era uma pessoa calma, ponderada, com um bom sentido de humor e amigo do amigo. Consegue descortinar porque é que isto aconteceu? Não consigo e a gente fica a pensar realmente, pela pessoa que ele era, não encontramos justificação para que isto tivesse acontecido. Assalto, eu acho que ele não ia reagir ao assalto, que não conseguimos perceber no sítio, o local em si, se o carro ficou aterrado na terra. Uma pessoa querida no meio, por todos, na casa muito mais, por todas e mais razões. E enfim, isto é uma tragédia para todos nós. As autoridades estão na posse de imagens de videovigilância e investigam o homicídio. São ainda escassos elementos que permitam perceber o que esteve na origem do assassinato de mais um português. Os próximos dias serão cruciais para se perceber o que esteve por detrás deste assassinato. Michel Santos, Euronews, Angola. Os indígenas brasileiros estão contra o presidente Jair Bolsonaro. Milhares de pessoas rumaram até à capital, Brasília, para defender os direitos culturais dos índios, que dizem estar ameaçados pelo governo. Milhares de manifestantes reuniram-se em Brasília para defender as terras indígenas e os direitos culturais dos índios, que dizem estar ameaçados pelo governo de extrema-direita do presidente Jair Bolsonaro. O protesto anual, no centro da capital brasileira, deve ganhar mais força este ano devido às iniciativas governamentais para minar a proteção aos indígenas e ao meio ambiente. Estamos cansados de sermos assassinados, estamos cansados de não termos nossas terras demarcadas, estamos cansados desse genocídio, ecocídio que estão fazendo com os povos indígenas. Estamos defendendo o planeta. Milhares de pessoas de diferentes etnias viajaram de todo o Brasil para participar no protesto. O governo Bolsonaro traz para o seu governo indígenas para dizer que está preocupado com a melhoria da vida dos povos indígenas. Só que Bolsonaro diz o quê? Ele fala que nós, indígenas, temos que estar integrados à sociedade. Ele volta a esse discurso da ditadura que apostou no integracionismo e no extermínio dos povos indígenas. No seu primeiro dia como presidente, Bolsonaro transferiu da Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Agricultura a autoridade de demarcação de terras indígenas. O último álbum dos The Cranberries vai ser lançado esta sexta-feira. O projeto terá a música que a vocalista da banda deixou gravada antes de morrer. O som alternativo dos The Cranberries marcou os anos 90 e deixou muitas saudades. 1 ano e 3 meses depois da morte da vocalista Dolores O'Riordan, em janeiro de 2018, o derradeiro álbum dos The Cranberries é publicado esta sexta-feira. Quando a Dolores estava a fazer as demos, ela dava um bocado mais dela e punha muita emoção nestas canções. Muitas destas canções são sobre um período da sua vida que foi difícil e ela queria deixar isso claro. Ela queria deixar isso registado e seguir em frente. O melhor legado dela, não sei o que ela poderia gostar mais, é que as canções dela sobrevivessem, porque para ela eram como filhos, era assim que ela as considerava. Mesmo depois de morrer, estas canções continuariam vivas durante muito, muito tempo. Apropriadamente, o novo álbum dos The Cranberries chama-se In The End. É tudo neste Euronews Noite. Continue connosco. Fique desse lado.